Glórias a Deus, aleluia. Boa tarde, graça e paz aos amados e queridos irmãos. Mais uma vez, mais um domingo, nós estamos aqui no monte com a live Resgatando Vidas para o Reino de Deus. Quero que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês que vão entrar nessa live ou que vão ver essa live logo após. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem nos conduz, a palavra de Deus é quem faz a diferença em nossa vida, né? Quero parabenizar também as mulheres, que Deus possa abençoar, não somente nesse dia específico, que é o Dia das Mulheres, mas que Deus possa abençoar todos os dias da vida de vocês, que o Senhor possa trazer a união, trazer a misericórdia para cada uma de nós, né? Em nome de Jesus. Então nós estamos aqui para falar de Deus, como sempre temos fazendo aos domingos, né? Sempre aos domingos nós estamos aqui para que Deus ele possa nos abençoar, ele possa transformar o nosso caminho, ele possa fazer de nós um vaso de honra para a glória do nome dele, né? Você que precisa do milagre, você que precisa de uma resposta de Deus para a sua vida, Deus ele tem essa resposta. E nós sabemos que Deus, quando ele responde, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser diferente em nossa vida. Mas para que as coisas comecem a ser diferentes, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos estar na palavra, estar alicerçado naquilo que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Boa tarde, graça e paz, nossa irmã Luzia Mota acabou de entrar, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que esse ano, esse mês de março seja um mês repleto de bênção, repleto de vitória e de libertação. Irmão, quando nós acreditamos no poder da palavra, quando nós cremos no Deus que nós servimos, o mundo ele pode estar desabando, que nós vamos alcançar a nossa vitória. Então eu estou aqui mais uma vez nesse domingo com a live Resgatando Vidas para o Reino de Deus, para levar ao teu coração uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma a vida. Quem sabe você tem passado por tantos problemas. Quem sabe a tua vida tem sido de alto e baixo, mais baixos do que alto. Quem sabe você está precisando hoje de um abraço do Senhor na sua vida. E nós estamos aqui para que Deus, ele venha agir na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos e também na sua saúde. Porque quando nós contamos com Deus, nós temos a certeza que ele vai nos responder. Está uma tarde gostosa aqui nesse lugar hoje. Um domingo, dia 8. Uma tarde abençoada. Parece que Deus pairou a mão dele sobre esse lugar e o sol se escondeu. E nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Graça e paz, minha esposa, a pastora Maria acabou de entrar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então, meu irmão, minha irmã, o segredo da nossa vitória é confiar no Deus que nós servimos. Mas confiar de todo o nosso coração. Acreditar que esse dia mau vai chegar ao fim. Que esses dias de trevas, Deus vai ser luz na sua vida. E é por isso que eu estou aqui nessa tarde. Podia estar em casa, descansando como todos, mas eu quero ver a bênção do Senhor, ela ser derramada sobre a sua vida.
E para que a bênção do Senhor alcance as pessoas, alguém tem que estar disposto a buscar. E eu nessa tarde estou disposto a apresentar a sua causa junto a Deus, junto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe você está passando por tribulações. Quem sabe a tua fé já enfraqueceu. Quem sabe você não consegue mais nem chorar diante de Deus. Mas eu quero te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar a minha fé junto com a sua, para que o céu ele venha se abrir diante de nós, para que a chuva seródia de Deus desça sobre a nossa vida. Então por isso que eu estou aqui. Cheguei aqui 12:15, aí fui orar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela vida da minha esposa, dos meus enteados, dos meus filhos e pelo ministério Semeando Amor e Paz. E agora nós estamos fazendo essa live para abençoar a sua vida também. Abençoar aonde você colocar a palma das tuas mãos e a planta dos teus pés. Porque a planta do pé, ela é o que segura, o que conduz nós. Ela é o que faz nós caminharmos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida espiritual, principalmente. Porque não adianta queremos cura de fora para dentro, que é passageira. Temos que ter cura de dentro para fora, que é perpétua. Quando a nossa alma ela está curada, o restante começa a acontecer em nossa vida. Então eu quero orar por você. Eu quero interceder a Deus pela sua vida. Eu quero que Deus, ele venha te abençoar. Ele venha te dar vitória. Ele venha quebrar as maldições. Ele venha quebrar as enfermidades. Destruir os laços do inimigo que se levanta contra a tua vida. Os laços do inimigo que se levanta contra a tua casa. Graça e paz, irmã Eva Mota. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Então, meu irmão, minha irmã, Deus ele cura. Deus ele liberta. Deus ele abençoa. Sim. Não é teoria, como muitos dizem aí, teoria da prosperidade. Quando nós estamos com a alma curada, cheia do Espírito Santo, as demais coisas começam a acontecer. Por quê? Porque é promessa de Deus para a tua vida. É promessa do Senhor para que você seja abençoado, para que você seja vitorioso em tudo que você faz. Porque não adianta, irmão, nós fazermos e não alcançarmos o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus tem que ser comum na vida dos que têm acreditado. O sobrenatural de Deus tem que ser notório na vida dos que confiam nele. Às vezes você está desanimada. Às vezes você está desanimado porque as portas se fecharam.
tudo está dando errado. Nada está acontecendo na sua vida. É um passo para frente e 10 passos para trás. Mas você já parou para examinar isso? Você já parou para examinar? Minha esposa está dizendo que a live está caindo. Irmãos, se cair, voltem. Voltem em nome de Jesus. Você já parou para analisar que muitas coisas não acontecem? Não é porque Deus não está respondendo. É porque nós estamos se afastando de Deus. É porque a nossa fé está sendo abatida por tudo que está acontecendo. Graça e paz, irmã Adriana Martins, que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a nossa fé está vacilando diante de Deus. E isso faz a mão de Deus parar. Porque nós temos que entrar com fé. A fé, nós já sabemos de cor e salteado, que é o firme fundamentos das coisas que não se vê, mas que se espera. O que você espera? A cura, a libertação, a bênção espiritual, a bênção financeira, não é verdade? Mas se nós fraquejarmos mediante ao que vemos, não vamos alcançar. Não vamos. Então, a nossa fé, ela tem que estar alicerçada, confiante, porque a fé é das coisas que nós esperamos. E o que queremos é atitudes. Atitudes, ela faz a diferença. Muitas das vezes você olha para o tamanho da tua luta, para o tamanho da tua dificuldade, e esquece de ver que o teu Deus é superior a isto. Que o teu Deus é superior a esta luta que você está passando, a esta causa que você está vivendo. Enquanto nós olharmos para o tamanho da luta, do problema, nós vamos abater a nossa fé. Mas quando nós olhamos para o tamanho da bondade e da misericórdia do nosso Deus, nós vamos alcançar os propósitos da nossa fé. A fé em ação, ela move as mãos de Deus. A fé em ação, ela move as mãos, os ouvidos e a boca de Deus. Deus ouve e responde. Então não importa o que você está passando. Não importa o diagnóstico que foi dado para a tua enfermidade. Porque maior é o Deus que nós servimos. Maior é o Senhor que está em nossa vida. E Ele sendo maior, enfermidade será quebrada, maldição será destruída. Não há nada maior do que o nosso Deus. Às vezes, para nós que somos humanos, uma luta, uma enfermidade, ela tenta destruir
aniquilar a nossa fé. Mas quando nós estamos alicerçados em Deus, as coisas, ela começa a acontecer. E eu quero que aconteça na sua vida. Eu quero que a mão do Senhor, ela entre na tua casa. Que a mão do Senhor, ela te conduza pelo caminho que você deve seguir. Pelo caminho que você deve estar. É o Senhor que conduz a nossa vida. É o Senhor que conduz os nossos caminhos. Então, meu irmão, se Deus conduz os nossos caminhos, não temos com o que se preocupar. Eu sei que você vai alcançar todas as promessas de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para dentro da tua família, a libertação dos filhos, a cura da doença, a libertação do marido no álcool, a libertação da família inteira. Por quê? Porque você está deixando Deus conduzir a sua vida. Você está deixando Deus conduzir os teus caminhos. Luta nós vamos ter, irmão. Batalha nós vamos ter, mas a diferença é que nunca vamos estar sozinhos. Nós vamos sempre estar acompanhados. Jesus foi para o céu, mas disse, deixarei com vocês um consolador. Ele foi para o Pai, mas não deixou nós sozinhos. E agora nós temos ele como nosso advogado diante de Deus Pai. É assim a vida do cristão. A vida daqueles que confiam em Deus não pode se abalar pela primeira luta, pelo primeiro desespero. Irmãos, eu quero ler uma palavra aqui com vocês agora, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Só que primeiro eu quero falar de versículos anteriores, de capítulos anteriores ao 17. Porque nós vimos, irmãos, que Elias, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, ele sabia que a vida dele era conduzida por Deus, que ele bateu no peito e disse, não vai, segundo o que eu estou falando, não vai mais chover e nem orvalho cairá sobre esta terra. E Deus assinou lá em cima. Quando Elias profetizou, Deus assinou embaixo. Só que a consequência, ela também veio para Elias. Porque se não chovesse, não havia água sobre a terra. Elias também ia passar pelo mesmo problema que o povo de Israel. Está entendendo? Nossa irmã Eliane dos Santos acabou de entrar. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Então, meu irmão, Elias disse, não vai mais chover, segundo o que eu estou falando sobre a terra. Elias estava onde? Na terra. A consequência também era para Elias. Porque se não chove, não tem mantimento, não tem água. Elias estava sobre a terra. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Elias profetizou que não choveria mais. Deus fecha as torneiras no céu, nem água e nem orvalho cai sobre a terra. Elias, ele confiava tanto em Deus que ele profetizou sabendo que Deus ia protegê-lo
e guardá-lo ele desta profecia que foi feita. Da mesma coisa, irmão, é na nossa vida. Muitas das vezes nós vemos acontecendo guerras, mortes, e parece que vai chegar até nós. Nós vemos desemprego, fome, mas quando nós cremos no poder de Deus, é como Elias. Ele profetizou que não choveria na terra, mas ele estava na terra. Mas ele guardava, ele tinha certeza que Deus ia proteger ele de todas essas coisas. Mesmo ele profetizando, ele tinha a certeza que Deus o guardaria desse dia. Que Deus o guardaria desse momento. E ali, meu irmão, minha irmã, foi um homem de Deus que disse: não vai chover e não vai mais nem ter orvalho sobre a terra. O que eu quero te dizer com essa mensagem é que mesmo acontecendo do teu lado, do lado da tua casa, do lado do teu vizinho, no teu trabalho, Deus, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Nossa irmã missionária Vânia, de Campinas, acabou de entrar, que Deus te abençoe, que Deus guarde. Nosso irmão Devanir, que Deus abençoe a vida de vocês. Então, meu irmão, nós podemos tirar como exemplo esta passagem de Elias para os dias de hoje. Você vê tudo que está acontecendo, tudo que está havindo sobre a terra, mas Deus, ele vai te proteger. O caso de Elias nós podemos colocar que foi até um pouco diferente. Por quê? Porque ele profetizou contra Israel. Ele pediu para Deus fechar as torneiras do céu para que não havesse chuva sobre a terra, segundo a palavra dele. Mas ele estava na terra. E mais tarde, essa mesma profecia ia chegar para a vida dele. Porque se não chove, não vai ter água. Se não chove, não vai ter plantação, não vai ter alimento. Mas Deus, ele nos protege, mesmo em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às perseguições. Você está nessa terra, está acontecendo guerra, está acontecendo filho matando pai, pai matando filho, marido matando esposa e assim sucessivamente, mas a nossa fé é que nos guarda deste mundo de destruição. Não é porque está acontecendo no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, no vizinho de frente, que vai acontecer com você. E essa palavra, irmão, ela serve muitos pelos dias de hoje. Quando Elias bate no peito e diz: segundo o que eu estou falando, não vai mais chover nesta terra. Não vai descer chuva e nem orvalho. Imediatamente, Deus fechou
as janelas do céu e não houve chuva. Mas a consequência, ela começou a chegar até Elias. Mas Deus o protegia. Deus o guardava. Deus o guardava. E aqui, quando a chuva ela para sobre a terra, Deus dá uma porta de escape a Elias. Elias, ele vai conduzido pela palavra de Deus, pela voz de Deus, a uma caverna. Todos conhecem de cor e salteado essa mensagem. Todos conhecem. E Elias vai para aquela caverna. Enquanto o resto de Israel estava perecendo sem água, Elias estava guardado. Só que mesmo assim, a consequência ia chegar até Elias. Mas Elias estava confiando em quem? Em Deus. Elias sabia que Deus não o abandonaria. Da mesma forma é na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes nós olhamos para tudo que está acontecendo e vamos deixando a nossa fé ela ser abatida. E aí é onde o mal entra. É onde o que está acontecendo começa a chegar na sua casa. Mas quando nós olhamos como Elias olhou, nós vimos que tudo isso não vai nos atingir. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós. Olha o versículo 17, ó, de 1 Reis. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias podia analisar sobre a profecia e pensar: se não chover, eu também vou passar por necessidade. Eu também vou passar por problemas. O povo de Israel pecou. O povo de Israel começou a servir a Dagon, a Baal e aos deuses. Mas a punição também, se nós olharmos humanamente, seria também para Elias. Porque Elias estava na terra. Mas a confiança de Elias, ela foi tão grande que ele sabia que Deus ia proteger. Então, meu irmão, minha irmã, pega esta visão para você. Não é porque estão falando de guerra, está acontecendo guerra, estão falando disso, estão falando daquilo, que vai chegar até você. Por quê? Porque você é prometido. Deus te prometeu te guardar. Deus prometeu te livrar. Deus prometeu segurar nas tuas mãos. E ele diz a Acabe que não ia mais chover nos anos seguintes. E quando ele disse isso, olha no versículo 2, ó. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias.
Elias profetizou contra a idolatria de Israel. Elias profetizou contra os deuses de Baal e contra a desobediência do povo de Israel. E quando ele acaba de profetizar, as torneiras do céu se fecham, aí vem a voz do Senhor. Às vezes você está em meio à luta, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio à doença. E às vezes você esquece a mão poderosa que está pairando sobre a tua vida. Quando Elias profetiza isso contra a rebeldia de Israel, Deus responde. Está aqui, ó, no versículo 2. Do capítulo 17 de 1 Reis. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha como Deus protege, irmão. Olha como Deus cuida. Olha como Deus, Ele nos ama. Olha como Deus, Ele nos guarda. Olha. Veio a palavra do Senhor a Elias e disse: sai daqui. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer com essa palavra? Deus olha para Elias e diz: sai daqui. Sai daqui. E se nós olharmos clinicamente para a palavra, nós vamos entender, mas não vai chover sobre a terra. Para onde Deus conduziria Elias? Quem crê em Deus, irmão, não olha para as coisas naturais que estão acontecendo. Quem crê em Deus sabe que Deus vai te responder e dizer: saia daqui. Saia daqui. Deus está dizendo assim: saia, porque a minha proteção é para você. A minha muralha vai te cercar e vai te proteger. E Deus diz para Elias: saia daqui e vai para o leste. Esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus te tira dessa aflição. Deus te tira desse problema. Deus te afasta destas coisas que estão vindo sobre a terra. Deus já tinha um lugar preparado para Elias. Como Deus tem um lugar de abundância de saúde, abundância para a sua vida. Não é porque está acontecendo na terra que você está, mas Deus já tem um lugar guardado. E se nós formos olhar mais ainda com os nossos olhos naturais, nós podemos compreender essa palavra da segunda maneira. Deus, ele olhou e disse: saia daqui e vá para o lugar. Deus, no último momento, ele vai te tirar daqui, desta terra. Mas enquanto você estiver nela, Deus vai ser a sua proteção. E Deus disse a ele, ó: vá para o riacho de Querete, a leste do Jordão. Olha aqui, ó. A terra estava sem água por causa da profecia de Elias. Vamos poder colocar assim, né? Vamos poder até falar assim. Elias provocou esta catástrofe. Elias provocou
esse desastre. Mas Deus estava guardando ele, como Deus guarda você. Olha lá, versículo 4. Você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos para alimentar. Você está entendendo o que eu quero dizer para você através dessa palavra? Não é porque você está aqui nesta terra e está vendo todas essa bagunça, todas essa desordem, todas essas catástrofes, tudo isso, guerra, morte, que você vai passar por isso. Elias, ele sabia. Só que Elias foi o provocador. Elias provocou esta catástrofe. Mas mesmo ele sendo provocador, Deus guardou ele, por quê? Porque ele provocou por causa da rebeldia do povo de Israel. Por causa da rebeldia daquele povo. Graça e paz, irmão Isa. Que Deus abençoe. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, mesmo em meio a toda esta catástrofe que está vindo sobre a terra, Deus vai te proteger, como protegeu Elias quando Elias provocou a catástrofe. Elias disse e Deus assinou embaixo. A confiança de Elias foi tão grande que ele sabia que Deus ia proteger ele. Ele sabia. E quando ele diz a Acabe, não vai chover nos próximos anos, pararei. Tá. Segundo a minha palavra. Deus, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui. O que Deus estava querendo dizer? Eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Eu vou segurar nas tuas mãos. Quando tudo está dando errado, pode contar comigo que eu estou contigo, Elias. E da mesma forma é na nossa vida, meu irmão. Não adianta nós olharmos e se preocuparmos. Porque o próprio Jesus, ele já disse que o nosso lugar não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, pode chover canivete, pode jogar míssil, pode acontecer o que for, que Deus vai estar segurando nas tuas mãos. E Deus conduz Elias para uma caverna, aonde ele tinha água potável para beber. Água potável para beber. E Deus ainda fala para ele, eu já dei ordem aos corvos para levarem alimento para você. Só que aí, irmão, nós voltamos a um pouco atrás e o riacho, ele corria água porque tinha água, bastante água, né? Tinha água já, só que o tempo vai passando. O tempo foi passando, nada de chuva, e aquele riacho começa a secar. Aquelas águas começam a cessar dentro da caverna. E aí? Correr para onde? Se esconder aonde? Elias estava escondido debaixo das mãos de Deus. E a catástrofe que ele mesmo provocou estava alcançando a caverna aonde ele estava. E por causa disso, a água estava acabando. Será que Deus abandonou ele?
Será que Deus desistiu dele? Porque o riacho secou. E aí? Deus não desiste daqueles que têm promessa. Deus não para na vida daqueles que têm promessa. Acabou, Deus já estava preparando outro lugar para Elias. E é assim na sua vida, na minha vida. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos ter a certeza que Deus ele vai nos proteger de todo esse mal sobre a terra, enquanto nós aqui estivermos, até a volta do Filho dele para buscar o teu povo. Então, a conclusão disso é o quê? É confiança. É confiar no sobrenatural. A terra não tinha água. Deus colocou Elias dentro de uma caverna. A água da caverna secou. Deus deixou Elias morrer? Não. Você acha que Deus vai deixar você morrer por causa das catástrofes que está vindo sobre a terra? Deus, ele vai estar com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nenhum mal vai chegar na tua tenda. 10.000 vai cair à tua direita e você não será atingido, irmão. Por quê? Porque Deus está contigo. O Salmo 91 também diz assim: darei ordem aos meus anjos. Deus está dando ordem a anjo agora aí, ó, para mudar a tua história, para quebrar o teu cativeiro, para aniquilarmos as obras de macumba, de feitiçaria, demônio do câncer, da diabetes, da pressão alta, da mal circulação no sangue. Deus está preparando anjo para te abençoar nesta tarde, em nome de Jesus. Creia no Deus que você serve, creia no Deus que está na sua vida, e não importa se está cessando a paz sobre a terra, você não é daqui. Deus tem um lugar preparado para você. Enquanto você estiver aqui, a mão de Deus vai estar sobre você. Acabou a água da caverna. Os corvos não vinham mais trazer alimento. Só que Deus já estava com outro lugar preparado. E deste lugar preparado não era só para Elias, porque lá embaixo, aonde Elias ia descer, também tinha pessoas precisando. E olha o que Deus fala para Elias. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho, né? Entrou dentro da caverna, tinha água, tinha comida, só que tudo acabou de novo. Aí lá no versículo 7, diz assim, ó, versículo 7 do capítulo 17 de 1 Reis. Algum tempo depois o riacho secou e por falta de chuva, o riacho secou por falta de chuva. Por falta de chuva. Por quê? Elias tinha causado esta catástrofe. Se não chove, o riacho não enche. Não é verdade? Então, secou. Olha lá. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Você vê de novo, irmão. Quando Elias profetizou que não ia mais chover, a palavra de Deus veio a Elias e disse: saia daqui. Deus preparou o lugar. O riacho secou. O alimento não estava mais chegando. A palavra de novo de Deus, ela veio a Elias. Olha lá. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
Deus sempre vai ter uma saída para a nossa vida. Deus sempre vai ter um lugar seguro para nós estarmos. Deus sempre vai ter uma resposta na ponta da língua para aqueles que nele confiam. Você não está só. Você não está largado. Deus está contigo aonde você estiver. Confia em Deus. Confia. Olha lá. E fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Ele foi. Obedecendo a voz de Deus. Graça e paz, irmã Paulo Santos. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Coloca uma coisa na tua cabeça, meu amado. Deus sempre tem uma porta de escape para aqueles que nele confiam. Deus tem. Deus tem uma porta de escape. Deus sabe aonde ele vai te colocar. Deus sabe conduzir os nossos caminhos. Então não se preocupe. Só haja com fé. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Quando a profecia de Elias se cumpriu, Deus levou Elias para um lugar de proteção que era a caverna. Quando acabou a comida, a fonte parou de jorrar, Deus conduziu Elias de novo para um lugar de segurança. Só que agora Deus conduz Elias para a casa de uma viúva. Olha lá. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água, uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Deus, irmão, ele estava guardando Elias por causa da própria provocação de Elias contra a rebeldia do povo de Israel. E Deus, no meio do alvoroço, de não estar chovendo, de não estar... Quando não chove, não há plantação. Se não há plantação, não há o que colher. Mas Elias estava sempre protegido por Deus. É como nós nos dias de hoje. É como nós nos dias de hoje. É guerra, é morte, é acidente. Mas nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Graça e paz, Marcos. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua casa, a tua família. Então, meu irmão, a confiança, o mundo estava em catástrofe, mas Elias estava protegido. Hoje, o mundo está em catástrofe, mas o povo confiante em Deus está protegido. E Deus envia Elias para a casa de uma viúva. Aqui 2 milagres. Deus abre a porta de bênção para Elias, para que a promessa
de Deus se cumprisse na vida de Elias, mas também socorre aquela viúva. Através de Elias, Deus também traz alegria, paz, conforto e alimento para aquela viúva. Porque quando ele grita, traz também um pedaço de pão, no versículo 12 diz assim, ó: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Quando ela diz, eu juro pelo Senhor teu Deus, é porque ela sabia que Elias era israelita. Ela sabia da onde Elias era. E olha lá, só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite numa botija. Aquela viúva também estava em situação crítica por causa da profecia de Elias. Se nós olharmos, nós podemos colocar até assim: Elias foi o provocador do mal que atingiu a terra. Mas Elias estava protegido. Elias estava guardado. Por quê? Porque Elias colocou a confiança dele em Deus. E ela disse: não tenho nada, não tenho pão, só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija. Olha lá. Numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morremos. Olha a situação. Pastor Marcos Aurélio, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família. Olha só, irmão. Imagina se fosse nos dias de hoje e acontecesse de chegar um Elias em uma casa e as pessoas descobrissem que esse Elias, ele foi o provocador da catástrofe sobre a terra. O que seria de Elias? Aqui ela diz: só tenho isso, vou fazer a última refeição para mim e meu filho, para que nós comemos e depois morremos. Só que a confiança de Elias era tão grande em Deus, irmão, que ele gritou para a mulher assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Você está entendendo? Elias, ele provoca uma catástrofe. A mulher diz que é a última refeição dela e do filho. E ele olha para ela e diz: faça o que você disse, mas faça primeiro para mim. Por quê? Porque Elias, ele tinha confiança plena no Deus que ele servia. E é o que está faltando nos dias de hoje, é esta confiança. Nós confiamos em tudo,
Nós confiamos no que vemos na rede social. Nós confiamos nas bombas que vão atirar, mas esquecemos que Deus, ele tem um lugar seguro para cada um de nós, e mesmo quando estivermos nesta terra, Deus vai dar uma porta de escape para os que nele confiam. Nosso irmão Genival Castro acabou de entrar. Graça e paz, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E ele disse para a viúva: prepara primeiro para mim. Olha lá. Glória a Deus. E ele disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Olha a confiança. Não era porque era Elias. Ai, apóstolo, mas era Elias. Mas era homem, pecador, falho, como nós. Mas o que diferencia Elias de muitos de nós nos dias de hoje é a confiança em Deus. É o tratar de obedecer cegamente o que Deus está dizendo. Olha lá, ó. E traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Imagina, irmão. Olha o versículo 14. Ó. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor trazer chuva sobre a terra. Coloca isso na sua vida. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, não importa o que está acontecendo. Enquanto Deus estiver na sua vida, você será protegido. Enquanto Deus estiver na tua vida, a tua casa será protegida, a tua vida será protegida. Deus vai restaurar a tua saúde, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai te conduzir sempre por uma porta de escape segura. Confia em Deus, creia no poder sobrenatural e toma posse da tua vitória nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra hoje. Seja um Elias deste século, seja um Elias deste século. O que estamos precisando é gente confiante, é gente que colocou a vida na mão de Deus e sabe que Deus vai conduzir. Quando a chuva cessou na terra, Deus conduziu Elias para um lugar seguro. Quando a fonte se secou na caverna, Deus levou Elias para abençoar na casa da viúva e também para mudar a história daquela mulher e do filho dela. Da mesma maneira, eu profetizo na sua vida que as bênçãos do Senhor, ela venha te alcançar, que as bênçãos do Senhor, ela venha descer sobre você. Coloca a tua fé em prática e viva o sobrenatural neste mundo de horror, neste mundo de destruição, sabendo que Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Agora eu quero orar por você. Você que está aí me assistindo, você que vai ver logo após, pegue aí um copo com água. Eu quero orar pela tua vida, eu quero que a bênção do Senhor ela te alcance. Vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Segura o copo com água aí na mão e Deus vai consagrar essa água. Deus vai consagrar a tua casa, a tua vida e a tua família. Meu Deus, nesta tarde, Senhor, nesse santo lugar, Pai, como foi Elias, Senhor, nas tuas mãos,
Seja, Senhor, na vida, Pai, deste homem, desta mulher, Pai. Quem sabe, Deus, eles não conseguem enxergar um palmo na frente, só conseguem ver, Senhor, o problema, só conseguem ver a dificuldade, só conseguem ver as portas fechadas e a doença. Mas, meu Deus, nesta tarde, coloca, Senhor, a eles, Pai, a visão, Senhor, espiritual, para eles entender, Senhor, que o Senhor sempre tem um lugar seguro para aqueles que confiam em Ti. O Senhor sempre conduz, ó Pai, aqueles que confiam em Ti para um lugar de bênção, para um lugar de vitória. Meu Deus, visita, Senhor, o nosso irmão, Pai, Tony Mobel. Meu Pai, eu não sei, Deus, o que está acontecendo na vida dele, mas o Senhor tem guardado sempre ele das enfermidades. E esses dias, meu Pai, ele veio novamente pedir socorro a Ti. Então, meu Deus, enquanto eu não posso ir lá, Senhor, que o Senhor, Pai, envia anjos da cura, anjos da libertação, meu Pai, que ele venha entender e saber que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que ele venha, Senhor, entregar os caminhos dele, Pai, para o Senhor, que ele venha, Senhor, receber a libertação, meu Pai. Meu Deus, abençoa estas pessoas, meu Pai, que seguram, Senhor, o copo com água. Consagra agora, Senhor, esta água, consagra agora com uma gota do Teu sangue, e quando essa pessoa, Pai, tomar desta água, ou lavar, Senhor, o corpo, que a Tua vitória, que a Tua cura aconteça na vida dele, na vida dela. Meu Deus, entra, Senhor, com providência na nossa vida, na vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, meu Pai. Meu Deus, coloca Tuas mãos, Senhor, de bênção na vida da Joyce, da Maria, na vida, Senhor, da Lohane, da Ana Lívia, da Heloísa, do Alain, da Luana, do Felipe, da Maria Luísa, meu Pai. Meu Deus, visita o nosso irmão Éder, a nossa irmã Ana, a família deles, o Davi. Usa, Senhor, aquela criança poderosamente nas Tuas mãos. Meu Deus, também Te peço pelo Juliano, pela Terezinha, pela a família do Juliano, meu Pai, e toda a família, Senhor. Meu Deus, abençoa a cidade de Lucélia, a irmã, Senhor, que tem pedido oração pela irmã dela. Meu Deus, visita aquela mulher agora, visita ela, vai quebrando as algemas do inferno, vai protegendo, vai guardando, Senhor, a saúde mental dela. Meu Deus e meu Pai, entra com providência. Senhor, meu Deus, também aqui está, Senhor, o livro da oração, nomes, Pai, de pessoas com causa na justiça, no INSS, pessoas doentes. Visita, Senhor, cada nome agora. Visita, Senhor, cada nome que está aqui, Senhor, nesse livro. Visita a nossa irmã Claudiane, visita a família dela, o esposo dela, a nossa irmã Cristina. Coloca, Deus, os Teus anjos acampados sobre a cidade de Lucélia e abençoa, Deus, cada um deles. Meu Pai, também aqui eu quero consagrar, Senhor, este azeite que será entregue, Senhor, na terça-feira do milagre, para as pessoas que ali estiverem, para consagrar a casa, o quarto da casa, o quintal, as portas, meu Pai. Meu Deus, consagra este azeite agora. E quando as pessoas usarem dele, que o milagre, Senhor, venha acontecer. Quando for passado sobre o enfermo, sobre o perturbado, o endemoniado, que o Senhor possa, Deus, libertar e abençoar. Meu Deus, consagra e abençoa, Deus, em nome do Teu Filho amado,
Jesus de Nazaré. Abençoa, Deus, cada pessoa que nos acompanhou. Dá uma tarde abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos os que crê digam amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o caminho de vocês. Que vocês saibam que mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao problema, o Senhor tem te conduzido por porta segura. Você que segurou a água e consagrou, tome dela agora. E receba o seu milagre. Receba a sua vitória. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero fazer um convite todo especial para você de Lucélia. Hoje teremos o culto da Santa Ceia, culto da família e culto da Santa Ceia. Não perca a Santa Ceia. Santa Ceia é um dos cultos principais do mês em nossas vidas. Amém? Hoje, a partir das 7h30 da noite, a partir das 7 horas, eu já estou com a igreja aberta, esperando você. Você de Lucélia, você que é de outra cidade, não coloca impedimento. Vá à casa do Senhor, para nós orarmos pela tua família, pelos teus filhos, pela tua causa. E hoje, culto da Santa Ceia, um culto abençoado. Vou estar ministrando a poderosa palavra de Deus e Deus vai estar te abençoando. E dia 27, sexta-feira, nós vamos começar o 4º ano do aniversário da nossa igreja, Igreja Pentecostal Semeando Amor e Paz, aqui da cidade de Lucélia, nossa sede aqui na cidade de Lucélia. Sexta-feira, dia 27 de março, vai estar conosco a missionária Marta, da cidade de Renópolis, e a cantora Laís, aqui de Lucélia, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. A nossa irmã Laís vai estar louvando a Deus no dia 27, no primeiro dia do aniversário de 4 anos da nossa igreja, E dia 28 vai estar conosco meu amigo, pastor e cantor Gilson Damasceno, da cidade de Tupã. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus, louvando a Deus também, ele, a esposa dele, a família dele, E eu creio que vai ser bênção. Então eu quero te convidar para você estar junto conosco nesses 2 dias. Vai ser numa sexta e num sábado, dia 27 e 28 de março agora, o 4º aniversário da Igreja Pentecostal Semeando Amor e Paz. E o tema é: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Porque o Senhor tem nos ajudado, irmão. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Mesmo passando luta, passando problemas, perseguições, nós nunca tiramos a mão do arado. Por quê? Porque nós cremos que Deus é o único que pode nos abençoar. Amém? Então, uma ótima tarde de domingo a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam colocar mais a confiança em Deus e receber da mão divina o milagre que você precisa. Amém? E terça-feira nós vamos estar no grandioso culto de curas e libertação, a oração forte. Traga peça de roupa, traga água para ser consagrada, traga fotografias na terça-feira, e nós vamos estar entregando o azeite para você levar para a tua casa. Você vai ungir a tua casa, você vai ungir o portão de entrada, a janela, o quarto onde você dorme, o quarto onde dormem seus filhos, a janela, todas as janelas e todas as entradas da tua casa. Vá até o fundo, unja
o quintal do fundo, à frente. Nós vamos estar entregando esse azeite na terça-feira do milagre. Venha pegar o seu, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça e paz a todos.